Olá, crianças! Eu sou a tia Débora e sejam bem-vindos a mais um Mistério Infantil Conectado. Hoje nós vamos começar uma nova lição, a Bíblia. Que livro especial! Eu estou aqui com a minha Bíblia. Quem tiver aí também com a Bíblia pode pegar, para a gente já vai ler algumas coisas. Há muito tempo atrás, quando o povo estava no deserto, Deus chamou Moisés a subir até um monte, o Monte Sinai. E lá ele inspirou Moisés a escrever os 10 mandamentos, a lei do povo de Deus. E também ordenou algumas coisas. Vamos abrir lá em Deuteronômio 31, versículos 11 e 12. Vou ler aqui para vocês. Quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro de vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então, primeiro, Deus falou para que o povo ouça a palavra de Deus, né? E segundo, aprendam, né? A gente aprende com a mente, então aprendemos a palavra de Deus. A terceira ordem foi que temam a Deus. Temer é sentir respeito, ter respeito com Deus. E quarto, obedeçam, ou seja, com todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, a gente deve fazer o que a palavra e o que Deus diz. Vocês sabem qual é o livro mais vendido do mundo? Tem alguma ideia? Não é Harry Potter, não é Percy Jackson. É a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. E a Bíblia é como uma biblioteca. Ela tem vários livros, vários gêneros diferentes. História, na biblioteca tem livros de história, romance, de ação. Na Bíblia também temos alguns gêneros diferentes, né? Alguns livros que têm uns tópicos diferentes. E vamos dar uma olhada nisso agora. Então, no Antigo Testamento, como a gente viu na musiquinha, tem 39 livros, todos bem organizados, né? É um livro muito organizado. E no Antigo Testamento conta a história, a criação do mundo, do povo do Egito, e é antes do nascimento de Jesus. Então, nós vamos ver algumas 5 divisões no Antigo Testamento. O primeiro são os livros da lei, que também são conhecidos como Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O segundo são os livros históricos, que contam a história do povo de Deus. E o terceiro, os livros poéticos, como Salmos, Provérbios, Cantares, que são os livros mais poéticos, né? Tem poesia, cânticos. O quarto e o quinto são os livros proféticos, são divididos em 2 categorias: livros proféticos maiores e livros proféticos menores. Os livros proféticos maiores têm livros maiores e os livros proféticos menores têm livros menores. Um exemplo dos profetas maiores é o livro de Isaías, que tem 66 capítulos. E já um exemplo de profetas menores é o livro de Ageu, que tem apenas 2 capítulos. Agora vamos seguir para o Novo Testamento. Nós também temos 5 divisões no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito após a vinda de Jesus, após o nascimento de Jesus. Os primeiros livros são os Evangelhos, que contam a história de Jesus, seu nascimento, seu ministério, sua morte e ressurreição. Também temos os livros históricos, porém só temos um no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento. E esse único livro histórico é o livro de Atos, que ele conta a história do começo da igreja. Em terceiro, temos as cartas de Paulo, que foram destinadas para igrejas ou então para pessoas. Um exemplo de cartas destinadas para a igreja foi as cartas de 1 e 2 Coríntios, que foi para a igreja de Corinto. E um exemplo de cartas para pessoas foram as cartas de 1 e 2 Timóteo, que a gente está estudando agora nos PGs, que foi para quem? Para Timóteo. Em
quarto, temos as cartas gerais, que foram cartas escritas por outras pessoas, como lá na musiquinha. Pedro, Pedro, João, João, João. Então essas cartas foram escritas por outras pessoas, foram escritas por Pedro e João. Por último, nós temos o livro profético, que é o único livro profético do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós também temos livros proféticos que anunciavam a vinda de Jesus, né, aqui na Terra. Nesse último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ele anuncia a volta de Jesus. Mas vocês também têm que ficar ligados em uma coisa. Os livros não necessariamente foram escritos pelas pessoas que estão lá no título, né? Por exemplo, o livro de Lucas foi escrito por Lucas, o livro de João foi escrito por João. Mas e o livro de Timóteo? Não foi escrito por Timóteo, né? Foi Paulo que escreveu uma carta a Timóteo. O livro de Coríntios, de Colossenses, foi uma carta que Paulo escreveu para aquelas igrejas. E os escritores desses livros não escreveram por vontade própria. Eles escreveram o que Deus mandou, o que Deus quis. Eles não escreveram o que eles queriam, simplesmente, sim o que Deus ordenou. Nós temos uma variedade enorme de escritores. Por exemplo, Moisés, que ele foi criado num palácio e conduziu o povo, né? Tinha um tipo de escrita. Lucas, que era médico. Lucas era médico, então ele focava bastante nos detalhes no seu evangelho. Também temos Davi, que era pastor de ovelhas, depois virou rei. Temos o livro de Apocalipse, João escreveu, ele escreveu numa ilha, ele estava exilado numa ilha. E Deus o inspirou para que ele escrevesse esse livro de Apocalipse. Concluindo, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não é como os contos de fadas ou como mitologias, e sim ela é a palavra de Deus, única e verdadeira, com fatos que realmente aconteceram. Muitas pessoas falam mal da Bíblia ou falam que ela é até mentira, mas nós sabemos que a palavra de Deus é verdade e também que a Bíblia é um livro especial. Vamos orar? Deus, Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pela presença das crianças nessa aula. Que elas se sintam tocadas, Senhor, pela sua palavra, que saibam que a sua palavra, a Bíblia, é especial, que devemos seguir os seus mandamentos através dela. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho, até semana que vem!